Neste momento, engenheiros dos Estados Unidos, da Europa e do Japão estão embarcando em aviões rumo à China, não para negociações comerciais, nem para reuniões. Eles vão se hospedar em hotéis. Engenheiros americanos já viram muitas construções impressionantes em fotos, mas as imagens que chegam da China são tão extraordinárias que eles precisaram vê-las pessoalmente e descobriram que as fotos não mentiam. A China construiu hotéis que parecem ter vindo de um futuro distante. Estamos falando de edifícios com o formato de 3 deuses antigos, hotéis enterrados a 90 metros de profundidade e esferas gigantes e brilhantes emergindo de lagos. Essas não são apenas ideias guardadas em alguma mesa. Elas estão abertas agora mesmo, com hóspedes de verdade dormindo nelas esta noite. Se você gosta de vídeos como este, por favor, reserve um segundo para clicar no botão gostei, porque dá muito trabalho produzi-los, e inscreva-se para não perder o próximo. Os edifícios que você está prestes a ver farão com que você questione tudo o que pensava saber sobre o que o aço e o vidro podem fazer. Estamos fazendo uma contagem regressiva dos 10 hotéis mais incríveis da Terra, e quando chegarmos ao número 1, você entenderá exatamente por que os engenheiros americanos ficaram sem palavras. Vamos começar com uma torre que tem um buraco bem no meio dela. Número 10. Hotel Morpheus Macau. O Hotel Morpheus em Macau faz algo que a maioria dos construtores consideraria impossível. Tem um buraco que o atravessa bem no meio. Imagine uma torre de 40 andares e, em seguida, imagine alguém removendo todo o seu centro, do topo à base. O que resta é um edifício que envolve um espaço vazio, sustentado por uma estrutura externa de aço branco que se curva e se dobra como uma fita congelada no ar. A designer Zaha Hadid era famosa por rejeitar paredes planas e linhas retas. Com o Morpheus, ela levou essa ideia ao extremo. A estrutura de aço externa não é apenas decorativa. Ela sustenta todo o edifício. Não há pilares de sustentação atravessando os cantos internos. Todo o peso de 40 andares de quartos de hotel, vidro e concreto, é suportado por essa estrutura externa de aço curvado, que distribui a carga através de uma série de laços interligados. O formato é tão peculiar que os construtores precisaram desenvolver seus próprios programas de computador para calcular como cada peça de aço se comportaria sob pressão. Vista da rua, a abertura no centro engana os olhos. Seu cérebro tem dificuldade em entender como algo tão alto pode não ter nada no meio. À noite, a luz de dentro do hotel invade o espaço através dessa abertura, transformando-o em um túnel luminoso visível de toda a cidade. O aço branco capta esse brilho e o reflete para fora, fazendo com que toda a torre pareça iluminada por dentro, como uma lanterna de metal e vidro. O formato muda dependendo do ponto de vista. Ao redor dela, percebe-se que tem o formato de um 8. As curvas se contorcem de maneira diferente a cada ângulo. Um engenheiro estrutural de Chicago, que a visitou, relatou ter ficado em frente ao Morpheus por 20 minutos, traçando os anéis de aço com o dedo no ar, tentando acompanhar como o peso se distribui pela estrutura. Esta torre quebrou regras que a maior parte do mundo ainda segue sem questionar, e é apenas a número 10. O número 9 leva a ideia de design futurista ainda mais longe, criando um hotel que parece pronto para voar para o espaço sideral. Número 9. Kimelong Spaceship Hotel. Na cidade de Zhuhai existe um hotel que não se parece em nada com um hotel. O Kimelong Spaceship Hotel é um disco prateado gigante que repousa horizontalmente no chão, parecendo uma nave espacial que pousou do espaço. A equipe por trás deste edifício não começou com o projeto de um hotel. Eles começaram com formas de naves espaciais reais. A parte externa é
é uma grande peça de metal brilhante, curva e lisa, sem emendas visíveis onde um painel encontra o outro. Ela se estende amplamente pelo chão e sua forma dá a impressão de que deveria estar flutuando em vez de estar parada. As janelas não são retangulares. São vigias redondas alinhadas em fileiras ao redor da borda do disco, exatamente como as janelas de um submarino ou de uma estação espacial. Anéis de luzes LED circundam a borda. Makioto. E sim, quando se acendem à noite, todo o disco brilha em azul e branco intensos, piscando em padrões que fazem o prédio parecer ligado e pronto para uso. As pessoas que o veem pela primeira vez, muitas vezes param de andar, porque seus olhos lhes dizem que é uma máquina, não um lugar para dormir. A parte mais difícil de construir isso está escondida dentro dessa estrutura lisa. Um disco com essa largura possui uma enorme área de superfície contra a qual o vento exerce força. O formato curvo, na verdade, ajuda nesse processo, pois o vento o contorna em vez de atingir uma parede plana. Mas a estrutura de suporte inferior precisa distribuir o peso do telhado por uma área muito ampla, sem que postes de sustentação no meio atrapalhem. Um engenheiro aeroespacial japonês que estava de visita brincou dizendo que a estrutura de suporte interna parecia mais a fuselagem de uma aeronave de grande porte do que qualquer coisa que se encontraria em um manual de normas de construção. O fato de essa estrutura em formato de nave espacial funcionar como um hotel de verdade, com restaurantes, piscinas e centenas de quartos em seu interior, é o que mais impressiona os visitantes. Mas a China estava apenas começando. O número 8 segue um caminho totalmente diferente, trocando a prata pelo ouro puro e alcançando o céu na forma de uma flor. Número 8. Grand Lisboa, Macau. O Grand Lisboa, em Macau, ergue-se a 47 andares no formato de uma flor de lótus desabrochando, e cada centímetro de sua fachada é revestido de ouro. Não se trata apenas de um edifício pintado de dourado. A parte externa é composta por painéis de vidro e metal dourados que se encaixam em camadas, cada uma inclinada de forma ligeiramente diferente para captar a luz em um ângulo específico. O resultado é uma torre que muda de cor dependendo da hora do dia e da posição do sol. De manhã, ela brilha com uma luz quente e suave, quase âmbar. Ao meio-dia, seu brilho é tão intenso que pode ser vista a quilômetros de distância. Um pico dourado no horizonte que ninguém poderia deixar de notar. O que mais impressiona os engenheiros é a estrutura. O formato de flor significa que o edifício se alarga à medida que sobe e depois se estreita novamente no topo. Isso é o oposto do funcionamento da maioria dos arranha-céus, onde a base é mais larga e a torre se torna mais fina à medida que sobe. O Grand Lisboa se projeta para fora no meio, o que significa que os construtores tiveram que projetar suportes que sustentam o peso que se estende para fora do centro, projetando-se para o espaço aberto. Cada seção em forma de pétala é basicamente uma ala do edifício que se projeta além da estrutura principal, sustentada por estruturas de aço escondidas dentro dos painéis dourados. À noite, o edifício se transforma em um espetáculo de luzes. Faixas de luz percorrem cada pétala, e as superfícies douradas refletem essa luz em todas as direções, criando padrões mutáveis de amarelo, branco e laranja que se movem pela superfície. De alguns ângulos, o edifício parece uma coroa. De outros, parece um clarão de luz congelado no céu. Nenhum dos painéis nas seções curvas em forma de pétala tem exatamente o mesmo tamanho, o que significou que a equipe de construção teve que fabricar peças sob medida para praticamente todos os pontos da fachada. O Grand Lisboa prova que um arranha-céu pode ter a forma de uma flor e ainda assim ter 47 andares. O Number 7 segue um caminho bem diferente.
usando 8 esferas conectadas para criar um hotel que parece flutuar na água. Number 7. Sunrise Kempinski Hotel. O Hotel Sunrise Kempinski não possui uma única linha reta em seu projeto. Ele é composto por 8 enormes esferas, cada uma delas uma parte separada do hotel, conectadas por passarelas de vidro que se curvam sobre a água como tubos entre estações espaciais. As esferas repousam na superfície de um lago e seus formatos perfeitamente redondos refletem o céu tão bem que durante o dia quase parecem desaparecer nas nuvens. Construir uma esfera é muito mais difícil do que construir uma caixa. Um cilindro curva-se em uma direção, mas uma esfera curva-se em todas as direções ao mesmo tempo, o que significa que cada painel de vidro é uma forma tridimensional complexa que precisa ser fabricada com medidas exatas. Agora, multiplique esse desafio por 8 esferas e você começará a entender por que este projeto leva os construtores ao limite. A margem de erro é quase zero. Se um painel estiver desalinhado, mesmo que minimamente, ele não se encaixará corretamente nos painéis ao redor e a vedação falhará. As passarelas de vidro que conectam as esferas adicionam mais uma camada de dificuldade. Elas precisam se curvar um pouco para suportar o movimento do vento e da água, mas também precisam permanecer seladas para que os visitantes possam caminhar entre as esferas sem problemas. À noite, as esferas se iluminam por dentro, transformando-se em 8 orbes brilhantes que reluzem suavemente contra a água escura. O lago age como um espelho, duplicando a imagem de modo que 8 esferas se tornam 16, metade reais e metade reflexo. O efeito é incrível. Parece uma fileira de planetas suspensa entre a água e o céu. O reflexo é tão perfeito que é difícil distinguir onde termina o prédio real e onde começa a imagem espelhada. Mas o Sunrise Kempinski permanece na superfície da água. O número 6 segue na direção oposta, mergulhando profundamente no solo em vez de emergir acima da água. Número 6, Intercontinental Shanghai Wonderland. O Intercontinental Shanghai Wonderland foi construído dentro de uma pedreira, não ao lado de uma. Dentro de uma. O hotel desce 88 metros na rocha, com cada andar aprofundando-se na enorme cratera deixada por anos de escavação. A fachada de vidro adere às paredes rochosas irregulares, acompanhando o formato acidentado da pedreira, em vez de criar uma superfície plana no terreno. Isso faz com que o edifício pareça ter sido esculpido diretamente na terra por pessoas que descobriram como viver no subsolo. Os desafios de construção aqui são enormes. A rocha não é uniforme em toda a sua extensão. Ela apresenta rachaduras, fendas e pontos duros e macios que a caracterizam. Difícil de construir. Os construtores tiveram que ancorar cada peça profundamente na rocha, usando parafusos especiais que prendem a pedra em vários ângulos. Eles também tiveram que lidar com a água, pois as pedreiras naturalmente acumulam água da chuva e do lençol freático. Em vez de lutar contra a água, eles a incorporaram ao projeto. Uma cascata desce pela encosta rochosa, fluindo em frente às janelas de vidro dos quartos do hotel. Os hóspedes podem olhar pelas janelas e ver cortinas d'água caindo, iluminadas por luzes que fazem a água brilhar à noite. Os 2 andares inferiores do hotel ficam abaixo do nível da água do Lago da Pedreira. Nesses andares subaquáticos, há quartos com paredes de vidro que oferecem vista direta para a água, onde peixes nadam no ambiente aquático criado quando a pedreira foi inundada. Dormir a quase 90 metros abaixo da superfície, rodeado de água e rochas, é algo que nenhum hotel normal pode oferecer. Uma equipe de especialistas europeus em geotecnia, que
que visitou o local, afirmou que a logística por si só era impressionante. Cada pedaço de material teve que ser baixado para a pedreira em vez de içado por guindastes, o que transformou completamente a sequência de construção. A ideia de luxo é totalmente subvertida aqui. Os melhores quartos não estão no topo. Estão lá embaixo. O número 5 nos leva de volta à água, mas desta vez na forma de um anel brilhante. Número 5. Sheraton Hujio Hot Spring Resort. O Sheraton Hujio Hot Spring Resort tem o formato de uma ferradura, um enorme arco curvo de vidro e aço que se ergue sobre a superfície de um lago. Não há paredes retas, seções planas ou fachada plana em toda a propriedade. O edifício inteiro é uma curva contínua. O formato circular cria um problema imediato para o cérebro. Um edifício tão grande e pesado não deveria parecer estar flutuando. Mas, como a curvatura nunca se interrompe e o vidro reflete tão bem a água e o céu, o hotel parece pairar sobre o lago sem nenhum peso. Durante o dia, o reflexo é tão forte que o edifício quase se camufla, fundindo-se com as nuvens e a água ao redor até parecer desaparecer. O desafio de construir um edifício em forma de ferradura é enorme. As duas extremidades do arco não se conectam, o que significa que há uma abertura na parte inferior do anel. O edifício precisa se sustentar sobre aquele espaço aberto, mantendo toneladas de aço e vidro no ar sem nada embaixo da parte central. O arco precisa suportar seu próprio peso, mais o peso de cada andar interno, e precisa fazer isso enquanto lida com o vento que atinge uma superfície curva de maneiras difíceis de prever. À noite, o anel se ilumina de ponta a ponta. A luz se reflete perfeitamente na água calma abaixo, e como o edifício é curvo, o reflexo completa a forma. O que parece uma ferradura acima da água se transforma em um círculo brilhante completo quando se adiciona a imagem espelhada abaixo. O efeito é deslumbrante. Parece um anel de luz suspenso entre a água e o céu, uma auréola brilhante repousando sobre o lago. Um professor de engenharia estrutural do Reino Unido, que trouxe alunos para estudar o edifício, descreveu o vão em balanço como algo inédito na construção de hotéis no Ocidente, observando que o arco aberto precisa se comportar como uma ponte e um edifício simultaneamente. Cada passo ao redor da parte externa revela um novo ângulo, uma curva diferente, um novo reflexo. Mas o número 4 abandona completamente as curvas e segue na direção oposta, utilizando apenas ângulos retos e vidro espelhado. Número 4. Hotel Eclat Beijing. O Hotel Eclat, em Pequim, é um edifício feito inteiramente de ângulos. Cada superfície é um painel plano de vidro refletor, mas nenhum deles se alinha com o outro. Cada painel está posicionado em um ângulo diferente, criando uma frente que se assemelha a um cristal gigante lapidado e esculpido por um joalheiro. Não há curvas, superfícies lisas ou dois painéis voltados para o mesmo lado. O resultado é um edifício que fragmenta a luz. Quando a luz solar incide na fachada, ela não apenas se reflete. A luz se divide, refletindo em dezenas de direções diferentes simultaneamente, porque cada painel angulado direciona a luz para outro lugar. Ao ficar perto do prédio, os reflexos mudam constantemente conforme o sol se move no céu. O hotel parece mudar de forma, cintilar e às vezes desaparecer completamente quando os reflexos se alinham com o céu atrás dele. A construção por trás dessa fachada é muito mais difícil do que parece. Um arranha-céu normal utiliza uma estrutura de vigas de aço com painéis de vidro encaixados em aberturas retangulares. O Hotel Eclat precisava de uma estrutura de aço personalizada, onde cada viga é cortada em um ângulo diferente e cada ponto de conexão é único. As medidas tinham que ser tão exatas que a equipe de construção
comparou o processo à montagem da fuselagem de um jato, em vez da construção de um edifício. À noite, as luzes internas do hotel brilham através dos painéis de vidro angulados. Cada painel se transforma em uma faceta brilhante e todo o edifício se torna um quebra-cabeça geométrico luminoso. Cada ângulo capta e emite luz em uma direção diferente. O efeito é como olhar para um diamante que foi escavado e preenchido com quartos de hotel. Encontrar o ângulo certo para cada painel exigiu muito trabalho computacional, pois os reflexos precisavam ser calculados para cada hora do dia e cada estação do ano. A equipe de design teve que garantir que os reflexos não ofuscassem os motoristas nem concentrassem a luz solar em pontos críticos e perigosos. Mas a geometria precisa é apenas uma das maneiras de projetar o futuro. O número 3 segue um caminho totalmente diferente, transformando antigos mitos em edifícios. Número 3. Hotel Tianzi. O Hotel Tianzi não se parece em nada com um hotel. Parece 3 figuras gigantescas com 41 andares de altura, vestes drapeadas sobre seus corpos e rostos voltados para a paisagem. Essas figuras representam 3 deuses da tradição chinesa, Fu, Lu e Shou, que simbolizam fortuna, prosperidade e longevidade, e não são apenas decorações colocadas no topo de um prédio, elas são o próprio prédio. Cada andar do hotel está dentro dos corpos dessas 3 figuras. Os mantos são fileiras de quartos de hóspedes. As cabeças exibem os melhores trajes. Os braços envolvem as laterais e cada janela é posicionada para se encaixar no formato do desenho, tornando-se parte de uma dobra do tecido, de uma seção da barba ou da borda de uma manga. O trabalho de construção necessário para realizar isso é incrível. As figuras não são simples caixas vestindo uma fantasia. Possuem superfícies arredondadas, rostos salientes, braços estendidos e objetos nas mãos. Todas essas formas tiveram que ser construídas em concreto e aço, transformadas em figuras tridimensionais com 41 andares de altura que funcionam como um hotel de verdade. As superfícies lisas dos rostos exigiram moldes de concreto personalizados. As mãos, que seguram símbolos tradicionais, são partes estruturais que tiveram de ser construídas para suportar o próprio peso em grandes alturas. À noite, luzes contornam cada linha das 3 figuras. Os deuses reluzentes dominam o horizonte, brilhando intensamente contra o céu escuro. De longe parece que os mitos ganharam vida e decidiram abrir um hotel. Quando um grupo de arquitetos americanos viu as fotos pela primeira vez, presumiram que as figuras fossem estruturas de fibra de vidro sobrepostas a uma torre comum. Ver pessoalmente mudou completamente a opinião deles. Cada janela é uma janela de quarto de hóspedes de verdade. Cada andar atende aos códigos de construção. As figuras não são apenas estruturas vazias, elas são espaços internos totalmente funcionais. Não existe nada igual em nenhum outro lugar do mundo, e o fato de realmente funcionar como um hotel é o que o torna verdadeiramente especial. O número 2 adota uma abordagem completamente diferente, revestindo um arranha-céu com uma teia dourada de metal. Número 2. Wanda Rain Wuhan. O Wanda Rain em Wuhan é envolto por uma estrutura externa dourada que cobre todo o edifício como uma rede feita de metal precioso. Essa estrutura entreliça não é uma tela fina aparafusada na parte externa. Trata-se de uma estrutura metálica tridimensional que se projeta da torre de vidro abaixo dela, criando profundidade, sombra e detalhes que se alteram conforme você se move ao redor do edifício. De longe, a treliça dourada parece uma renda fina, detalhada e delicada, com centenas de linhas cruzadas, formando padrões que se revelam lentamente à medida que você observa. De perto, a precisão se torna evidente. Cada junta, cada ângulo,
Cada ponto de conexão é construído com medidas exatas. A estrutura externa desempenha várias funções simultaneamente. Ela sustenta parte do edifício, funciona como um quebra-sol que mantém o interior fresco e serve como uma obra de arte gigante. A cor dourada capta a luz do sol durante o dia, fazendo o edifício brilhar como uma joia. À noite, a estrutura se ilumina e o padrão entreliça reluz contra o céu escuro, assemelhando-se à fiação de uma máquina gigante ou à carcaça de algo construído para viagens entre as estrelas. Os desafios de construção para fixar uma estrutura metálica na parte externa de um arranha-céu são enormes. O metal se expande quando está quente e se contrai quando está frio. Ao longo da altura de um arranha-céu, essa expansão e contração resultam em muita movimentação. Cada junta na estrutura externa teve que ser projetada para suportar esse movimento sem entortar, rachar ou se separar da estrutura subjacente. A estrutura externa também precisa resistir ao vento. Uma estrutura entreliça cria resistência ao vento, e o vento que a atinge gera forças que precisam ser transmitidas através da estrutura metálica para o edifício principal sem causar muita vibração ou tensão. Os cálculos de expansão térmica da treliça eram tão complexos que o projeto contratou especialistas que normalmente trabalham com estruturas de aeronaves, não com fachadas de edifícios. O Vanda Rain prova que o exterior de um edifício pode ser tão complexo e bem construído quanto o seu interior. Mas tudo isso nos leva ao primeiro ponto: um hotel tão ambicioso que redefine os limites do que um edifício pode ser. Em primeiro lugar, o Hilton Huzhu Futun Resort. A maior estrutura esférica da Terra é um hotel. O Hilton Huzhu Futun Resort é uma esfera perfeita de vidro e aço que emerge diretamente de um lago, parecendo um planeta que pousou na superfície da água. O tamanho é a primeira coisa que impressiona. Não se trata de uma pequena cúpula ou de um simples edifício curvo. É um globo gigantesco e quando você caminha em sua direção atravessando o lago, ele domina toda a paisagem ao redor. A superfície é de vidro espelhado, refletindo o céu e a água de forma tão completa que a esfera parece aparecer e desaparecer dependendo da luz e do clima. Em um dia nublado, ela quase desaparece, se misturando ao céu cinzento. Em um dia claro, ela reflete o céu azul e as nuvens brancas tão bem que parece um buraco no céu. Já vimos esferas no número 7, no Sunrise Kempinski, onde o desafio era curvar o vidro em todas as direções ao mesmo tempo. Mas esta esfera faz aquela parecer um ensaio. O Kempinski tinha 8 esferas, mas cada uma era uma fração deste tamanho. Aqui, a escala gigantesca multiplica todos os problemas. Uma esfera tão grande significa que a estrutura de aço que a sustenta precisa vencer um vão enorme sem que um único poste de apoio interrompa a curvatura. A base fica submersa, o que significa que a fundação precisa suportar não apenas o peso do globo, mas também o movimento constante do lago abaixo dela. O vidro espelhado adiciona mais uma camada de dificuldade. O vidro espelhado é mais pesado e mais rígido do que o vidro comum. Para moldá-lo em formato esférico sem quebrá-lo, cada painel precisa ser fabricado com precisão em uma fábrica, transportado para o local e encaixado exatamente no ponto para o qual foi projetado. Se algum dos painéis estiver ligeiramente desalinhado, a curvatura criará uma área plana ou uma saliência, e a esfera perfeita será arruinada. O vento incide sobre uma esfera desse tamanho de maneira diferente de qualquer outra. Em vez de atingir uma superfície plana e criar pressão, o vento contorna a superfície curva, exercendo forças complexas que empurram e puxam em várias direções simultaneamente. Visitantes que estiveram à beira do lago descrevem o silêncio que sentem ao vê-lo pela primeira vez. Alguns chegam a pegar seus celulares e logo os abaixam novamente, como se uma foto não fizesse jus à sua beleza. À noite, a esfera brilha por dentro, tornando-se um orbe luminoso flutuando na água escura,
brilhando tanto que parece que uma segunda lua pousou no lago. O design é tão limpo e simples que faz com que qualquer outro edifício circular na Terra pareça um rascunho. É isso que acontece quando alguém pede para construir a maior esfera possível, e a resposta é colocá-la na água e transformá-la em um hotel de luxo. Isto não é apenas um edifício, é a prova de que, quando a China decide construir o futuro aparece imediatamente. Se esta viagem pelos hotéis do amanhã te impressionou, clique no botão gostei, inscreva-se e ative as notificações para não perder o próximo ponto. Há mais vídeos na tela agora, caso queira continuar explorando. Então aqui vai a minha pergunta. Se você pudesse passar uma noite em qualquer um desses 10 hotéis, qual escolheria e por quê? Deixe sua resposta nos comentários abaixo.